Fala pessoal, tudo bem? Nesta videoaula a gente vai analisar, vai falar sobre rotações em torno de um eixo fixo. Então, o que é uma rotação? Uma rotação é um tipo de movimento que ocorre em objetos que possuem distribuição de massa no espaço, ou seja, é um novo movimento em relação ao que a gente tinha no movimento do ponto material, e diz respeito à mudança de orientação do objeto em respeito a um determinado eixo. Então, o que é um eixo? O eixo é justamente o segmento de reta no espaço que indica como que o objeto vai rotacionar. Então, vou utilizar aqui como demonstração aqui o movimento deste cubo aqui. Okay? Então, como que funciona aqui o eixo? Então, o eixo é um segmento de reta. Vamos imaginar aqui um segmento de reta perpendicular a este plano amarelo aqui do cubo. E esse segmento de reta vai passar bem no centro do cubo. Okay? Então, estou me referindo a este movimento de rotação aqui. O eixo está aqui passando no meio do cubo. Estou me referindo a esta rotação aqui. Vamos pegar outro exemplo aqui. Eu vou pegar agora um eixo que está perpendicular ao plano azul do cubo. E ele está localizado aqui, neste vértice aqui do cubo. Então, o meu movimento será este aqui, rotação em torno deste eixo aí. Ok? Então, o eixo vai me dar tanto a direção quanto a localização da rotação. Um conceito muito importante envolvido em rotações é o conceito de velocidade angular. Como que funciona a velocidade angular? Então, eu tenho a velocidade angular é a taxa de deslocamento angular por unidade de tempo. Velocidade angular é um vetor. Ele tem módulo, direção e sentido. Então, matematicamente, a velocidade angular é escrita dessa forma aqui. Eu tenho ômega, vou colocar aqui em verde aqui. Então, ômega é um vetor. Ele vai ser a derivada do deslocamento angular, que também é um vetor, apontando na mesma direção, dt. Dθ dt. Bom, sendo a velocidade angular um vetor, o módulo dessa velocidade angular vai ser o quão rápido o objeto vai rotacionar. Unidade medida para velocidade angular no sistema internacional é o radiano por segundo. No sistema internacional, eu tenho a unidade radianos por segundo. Eu tenho também a unidade rotação por minuto. O que é a rotação por minuto? Ou revoluções por minuto. Seria a quantidade de voltas que o objeto dá por minuto. Então, uma volta completa, a rotação de uma volta completa equivale a 360 graus. Em radianos seriam 2π radianos. Qual que é a... Bom, se ômega é um vetor, ele tem uma direção. E a direção do ômega vai ser justamente a direção do eixo de rotação. Então, quando eu tenho o eixo de rotação, por exemplo, nessa direção vertical, perpendicular ao plano azul do cubo, e digamos que a direção perpendicular vertical é a direção y,
a componente do vetor ômega é componente j, né? E quanto ao sinal de ômega, né? Então, o sinal é dado por uma convenção, né? Então, o ômega, se for menor que zero, perdão, se for maior que zero, ou seja, ômega positivo, estou me referindo a uma rotação no sentido anti-horário. Bom, por fim, a gente tem a aceleração angular. A aceleração angular, ela é a taxa de variação da velocidade angular por unidade de tempo, né? Ela também é um vetor. Então aqui, utilizando aqui a definição formal dela, a aceleração angular é igual à derivada da velocidade angular em respeito à variável t, né? Então aqui as unidades também tem no SI, respeita aí o mesmo esquema da velocidade angular, tá? Eu tenho radianos por segundo ao quadrado, né? E o que me indica, né, o alfa, né? A aceleração angular me indica que o objeto está sofrendo uma mudança na velocidade angular. Então pode ser uma mudança, pode aumentar a velocidade angular, diminuir a velocidade angular, e isso vai estar descrito, caracterizado por uma aceleração angular. Ok? Quando o eixo de rotação é fixo, a gente pode escrever as velocidades e acelerações de qualquer ponto do corpo rígido em função da velocidade e da aceleração angulares. Isso aqui, como é que funciona isso, né? Vamos supor que eu tenha um corpo rígido, ok, de um formato arbitrário, digamos isso aqui. Eu estabeleça um eixo de rotação, vou colocar aqui um eixo de rotação de rosa, ok? E aqui, então aqui vai ser o meu eixo de rotação fixo no espaço. Então, além de ter a direção fixa, ele tem a posição fixa do eixo de rotação. E digamos que eu precise calcular a velocidade e a aceleração de um ponto em particular no corpo rígido. Digamos que esse ponto esteja aqui, ó. Esse aqui vai ser o meu ponto A, ok? Esse é o ponto A. Então, veja essa primeira expressão. Vetor velocidade de A é igual a vetor ômega, produto vetorial com o vetor RA, né? Então, o vetor ômega a gente já viu que é a velocidade angular. Então, vai depender aí de como que o objeto está rotacionando. Qual que é a direção, com que módulo que ele vai rotacionar. Este vetor RA é o vetor que liga o eixo de rotação, tem o eixo de rotação aqui, e o ponto em particular que eu quero calcular a aceleração ou a velocidade. Então, é este vetor aqui que eu estou me referindo, tá? Ele vai ser o meu RA. Então, sabendo a velocidade angular, eu tenho condições de saber a velocidade deste ponto particular aqui. Vamos supor que a velocidade esteja rotacionando como na direção anti-horária, ok? Vamos supor que ele está fazendo esse movimento aqui, ó, uma rotação num eixo de rotação fixo. Qual que vai ser a direção aqui no esquema, aqui no desenho? Qual que vai ser a direção da velocidade do ponto A?
A direção vai ser justamente essa aqui, ó. Vai ser uma direção perpendicular aqui a esse vetor RA. Pessoal, não tem como ser diferente. O ponto A vai realizar um movimento circular em torno do eixo de rotação. Não tem outra opção. A gente está falando aqui de corpos rígidos. Os corpos rígidos, eles não se deformam, não mudam de forma. Então, este ponto A aqui só tem uma possibilidade: realizar um movimento circular em torno do eixo de rotação. Ok? Então, este vetor aqui seria a direção do vetor velocidade, VA, que é VA. Ok? Aqui nessa expressão, se a gente for utilizar essa expressão, a gente vai estabelecer um sistema de coordenadas. O sistema de coordenadas x, y é contido no plano da tela. O eixo z vai sair do plano da tela. A gente vai fazer o produto vetorial de dois vetores. O vetor ômega, a gente sabe que é o módulo de ômega, né, o seu respectivo sinal, e a direção k. A gente só está falando de rotações na direção k. O vetor posição do ponto A vai ser escrito em termos das coordenadas x e y. Como é que fica agora a aceleração do ponto A? A aceleração é um pouquinho mais complicada, porque, conforme eu já havia dito, o ponto A vai realizar um movimento circular em torno deste eixo. Então, ele vai possuir duas componentes da aceleração. Este primeiro componente, vamos mudar a cor aqui, vou colocar em laranja. Esse primeiro componente aqui, ó, é a aceleração tangencial. Então aqui fica aceleração tangencial. A aceleração tangencial ela é perpendicular ao plano formado pelo vetor alfa e o vetor RA. Ok? Então ele vai estar justamente no mesmo sentido da velocidade do vetor velocidade A. Né? Basta comparar essas duas expressões aqui, para VA e para AA. Aqui a gente tem a componente centrípeta da aceleração. Então, este vetor aqui vai estar na direção RA, porém, no sentido contrário. Certo? Então, este vetor centrípeto aqui vai estar na mesma direção de RA, porém apontado para o centro de rotação, que é justamente o conceito de aceleração centrípeta. Qual que é o módulo dessa aceleração? Qual que é o módulo da aceleração centrípeta? O módulo da aceleração centrípeta, vou escrever aqui, ó. Eu tenho módulo de menos ômega ao quadrado RA vai ser ômega ao quadrado vezes o módulo de RA, distância do ponto A até o centro de rotação, que é justamente o módulo da aceleração centrípeta que vocês aprenderam em Física 1, escrito em termos da velocidade angular. Então, esse tipo de cálculo vai ser muito útil quando a gente começar a analisar, né, quando a gente começar a estudar a cinemática de sistemas mecânicos, mecanismos simples e outros exemplos. Ok? Todos os problemas envolvidos vão ter direção de rotação fixa, a saber, direção Z, e toda a translação
que o objeto vai realizar vai ser no plano XY. Ok? Pessoal, é isso por hoje e muito obrigado e até a próxima.